Bom, segundo ano, então, avançando aqui no nosso conteúdo de geometria espacial, nós começamos por paralelepípedos, depois estudamos cilindros e agora vamos dedicar essas próximas aulas aqui ao estudo do cone, né, que é uma forma espacial bem presente no nosso dia a dia, né? Nós temos várias formas que têm esse formato cônico, ok? Então, vamos estudar aqui algumas propriedades geométricas dos cones. Bom, primeira coisa, como que eu posso produzir um cone? Né? Como que eu posso gerar um cone? Um cone pode ser gerado quando você pega um triângulo retângulo como esse aqui. Vejam que você pegou o triângulo, que é uma figura plana, e fez um giro em torno do eixo vertical. Você pegou esse triângulo e girou ele assim. Quando você faz esse giro, o que você cria? Você cria uma superfície de revolução, né? Então, ele fica da seguinte forma. A base é circular e aí você tem uma superfície que vai afunilando, né? Vai afunilando aqui até convergir para um ponto. Então, um cone pode ser formado com esse procedimento. Ele é um sólido de revolução. Você pegou um triângulo retângulo e girou em torno do eixo Y, né? Bom, isso cria algumas propriedades interessantes. Porque olha só, se esse cone foi formado pela rotação desse triângulo, vamos entender o seguinte. Triângulo, no caso aqui esse triângulo retângulo, ele tem cateto, cateto e hipotenusa, correto? Então, essa relação aqui do teorema de Pitágoras, inclusive, vai valer para ser aplicada nos cones, quando nós precisarmos relacionar essas dimensões aqui, ok? Bom, o que acontece? Se você rotacionou esse triângulo em torno do eixo, você cria aqui alguns segmentos de reta bem particulares, que são o raio da base, porque se isso aqui foi formado com um giro, você criou uma base circular aqui embaixo. Então este cateto aqui do triângulo fica sendo o raio do círculo da base do cone, ok? Então, raio. Isso aqui, esse cateto, esse outro aqui, fica sendo a altura do cone. Vejam que é bem intuitivo, né? Pensar que isso aqui é a altura do cone, correto? E aí, a hipotenusa desse triângulo que você usou aqui para gerar o cone, você chama de geratriz do cone, certo? Vejam que a relação pitagórica que eu mencionei, hipotenusa ao quadrado é igual raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras é largamente aplicado para encontrar alguns desses comprimentos aqui nos cones, ok? Então, a primeira relação que nós temos que nos valer é essa daí. Agora vamos adiante. Um cone, ele possui, assim como os outros sólidos, área superficial e volume, certo? Então, por exemplo, se você pega uma tesoura e faz um corte aqui no cone, né? Vamos supor que você vai abrir ele. Aí você estica e põe sobre a mesa. Esta é a figura que você vai formar, né? Uma espécie de setor circular, como se fosse uma fatia de pizza. Então, esta figura plana aqui representa a área lateral do cone. É como se você pegasse ele aqui, né? Ele é um sólido de revolução, você corta ele e planifica sobre a mesa. Esta é a figura que você gera. Bom, e quanto vale essa área aqui então? Que é uma parte de um círculo, né? É a área lateral do cone. Como que eu faço para calcular essa área? Essa área, pessoal, vocês vão calcular da seguinte maneira. A área lateral de um cone, veja, esse segmento aqui é a geratriz do cone. Lembra que eu mencionei a geratriz, né? Essa figura aqui. Então a geratriz, quando você planifica o cone, ela aparece dessa forma aqui, ó. Ela aparece aqui. Estão vendo?
Então, geratriz do cone. O que mais vocês vão usar para calcular a área lateral? O raio da base do cone. Então, para calcular a área lateral, que fica sendo esse setor circular formado quando o cone é cortado e colocado sobre a mesa, ela é calculada dessa forma. Você só precisa saber a geratriz e o raio da base. E então esta área é calculada como sendo π vezes o raio da base vezes a geratriz. Esta é a fórmula para calcular a área lateral do cone, certo? Então, π vezes raio da base vezes geratriz do cone. Bom, tem outra área para ser calculada? Tem, a área da base, né? Que é um círculo. Para você planificar esse cone, você passa a tesoura aqui, arranca esse círculo da área da base, coloca ele aqui sobre a mesa. Aí você vai e corta o cone, como eu falei, né? Abre essa fatia de pizza e deixa ela assim. Então a área total do cone é a área lateral mais a área da base. Quando tem, né? Porque se for um cone aberto, por exemplo, essa área já não tem. É como se ele tivesse furado aqui embaixo. Tipo um funil, né? Então, essa área aqui, dependendo do problema, você pode inserir ou retirar, se for um cone aberto. Mas ok, contando que seja um cone fechado, o que você tem que considerar de área para calcular a área total? É a área lateral, que é calculada como πRG, ou seja, π vezes o raio da base, que é esse aqui, né? Vezes a geratriz, que é esse comprimento aqui, mais a área da base. A área da base, como a base é um círculo, né? Então πr quadrado é a área da base, certo? Quando precisar calcular a área total de um cone fechado, vocês utilizam isso daqui. Bom, além de área superficial, como o cone é um sólido, né? Ele ocupa um volume no espaço, então ele tem um volume característico. O volume de um cone é calculado da seguinte forma: área da base vezes altura dividido por 3. Essa fórmula vai servir tanto para cone quanto para pirâmides, né? Vamos ver se ainda dá tempo de estudar pirâmides esse ano, mas esse dividido por 3 aparece aqui embaixo. Se vocês lembrarem da área do volume do cilindro, que era simplesmente πr quadrado vezes a altura, ou seja, a área da base vezes a altura, decorar o volume do cilindro serve para o cone também. Basta você lembrar que você vai ter que colocar o dividido por 3 aqui embaixo. Então acaba sendo a mesma fórmula do volume do cilindro, só que dividido por 3. Então, área da base vezes altura dividido por 3. Como a área da base é um círculo, conforme nós podemos ver aqui, como a área da base é um círculo, por isso que ele já substitui por πr quadrado. Tá vendo? Ele já troca a área da base por πr quadrado. Então, a área da base é isso aqui tudo, né? πr quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então o volume do cone acaba que depende de você conhecer isso daqui apenas. Você precisa conhecer a altura, o raio, para calcular a área da base. Então com esses dois aí você já consegue calcular o volume do cone. Então agora eu vou fazer uns exemplos no quadro para a gente poder aplicar essas fórmulas aqui, que é a do volume do cone e também da área lateral e área da base, se for necessário. Então, vamos ao quadro agora. Bom, segundo ano, então vamos aqui a um exemplo de como calcular a área superficial, ou, né, se for o caso de um cone aberto, só a área lateral, e o volume também ocupado por um cone, conforme nós vimos das fórmulas aí na parte anterior do vídeo. Bom, veja aqui o que nós temos. Um cone com essas dimensões, ele tem uma abertura circular aqui na base, com 14 centímetros de raio, e a figura também fornece a altura, né? A altura aqui com relação à base é então 48 centímetros. A dimensão que nós não sabemos aqui é a geratriz do cone, ok? Ele fornece o raio da base, fornece a altura, e aí então nós vamos precisar, com certeza, descobrir a geratriz. Por quê? Porque a área lateral do cone depende da geratriz.
como nós vimos, a área lateral vale π vezes o raio da base vezes a geratriz do cone. Então, o raio nós temos, né, foi dado aqui pela figura, mas a geratriz não. Aí a questão é, nós temos dados suficientes para encontrar essa geratriz? Com certeza, porque olha aqui, ó, se você olha de perfil aqui para o cone, você percebe que aqui, entre a altura, o raio e a geratriz, se forma um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo é resolvido pelo teorema de Pitágoras. Então, para encontrar a geratriz, vamos usar Pitágoras aqui, ó. Nós temos então a altura que vale 48. Vou botar aqui fora. Temos a base aqui, no caso que é 14, o raio da base. E aqui então a geratriz, chamar de G. Isso aqui que nós temos que resolver, né? Um triângulo formado por esses três segmentos aqui, um triângulo retângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que é que nós temos aqui então? A geratriz, como é a hipotenusa desse triângulo, ela é então G ao quadrado, que é igual então à soma do quadrado dos catetos. E os catetos desse triângulo, que é a altura do cone e o raio da base. Então, nós temos 48 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Teorema de Pitágoras aplicado a essas dimensões aí. Bom, vamos ter que fazer isso aqui, né? Vou pegar a calculadora aqui. 48 ao quadrado vai ser então 2304. Mais, e agora 14 ao quadrado, 196. Bom, pessoal, vamos ter que fazer essa soma, né? 2.304 com 196 dá então 2.500. Então, G ao quadrado é 2.500. Bom, para tirar esse quadrado daqui, eu tenho que fazer a raiz quadrada, né? Então, a geratriz vai ser a raiz quadrada de 2.500. E a raiz quadrada de 2.500 é então 50 centímetros. Visto que as outras dimensões também estão em centímetros. Então já descobrimos aqui a geratriz. Podemos até substituir aqui, ó, 50 centímetros. Certo? Bom, então agora vamos usar para calcular a área lateral, né? Como ele é um cone aberto, vamos precisar calcular a área de fundo, né? A área da base. Ele é como se fosse aqueles cones de trânsito, né? Furado embaixo. Então, vamos calcular só a área lateral, o revestimento dele, né? E o volume depois. Bom, nós vimos ali o seguinte: o cone, quando nós vamos calcular a área lateral do cone, nós estamos entendendo o seguinte, né? Como se passasse a tesoura aqui e isso aqui se abrisse e virasse tipo uma fatia de pizza. Então, a área que nós estamos calculando de fato, quando a gente abre o cone, ele vira algo assim, né? Quando o cone fica aberto. Como se eu passasse a tesoura ali e abrisse. Virou fatia de pizza. E aí, então, esta área lateral, veja, essa área é então π vezes R vezes G. π vezes o raio da base vezes a geratriz do cone. Bom, então vamos lá. O π vale 3,14, é a constante matemática. O raio é 14 centímetros. Pode deixar em centímetros mesmo. E a geratriz vale 50, né? Ok. Bom, vamos prosseguir aqui na conta. Vou deixar esse 3,14 aqui.
E aqui então tem o seguinte, 14 vezes 50. Vamos lá, volta o zero aqui. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Então, 700. 14 vezes 50, 700. Agora 700 vezes isso aqui. Bom, é a mesma coisa que fazer 7 vezes 314, né? Eu vou conferir. 3,14 vezes 700. Temos aqui então uma área lateral, cônica, de 2.190 centímetros quadrados. Não se esqueçam. A área é a medida de comprimento ao quadrado. Certo? Agora então nós vamos para o volume do cone. O volume do cone é dado pela seguinte forma. Essa expressão do volume vai servir tanto para cone quanto também para pirâmides, quando nós formos trabalhar com pirâmides, que é qual então? Nós vimos aí anteriormente nos vídeos que vai a área da base vezes a altura sobre 3. No caso de um cone, a área da base é um círculo, como vocês podem ver lá, ou seja, π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Esta é a expressão para o volume de um cone, seja ele aberto ou não, né? Nós estamos falando do volume que ocupa no espaço. Então, vamos calcular isso aqui agora. Os dados nós já temos, né? A área é 14, 14. E a altura, veja aqui, ó. A altura é 48, né? A altura com relação à base. A giravisca vale 50, então tomemos cuidado. Então aqui nós vamos ter π vezes 14. O π eu já vou substituir, né? Com 3,14. O raio da base é 14, né? Então é 14 ao quadrado. A altura é 48 dividido por 3. Ok. Ó, nós vamos por partes, né? 14 ao quadrado. 14 ao quadrado dá então 196. Então vamos continuar a conta aqui. 3,14 vezes 196 vezes 48 dividido por 3. Bom, vamos lá então. Para a gente ganhar tempo aqui, como estou com a calculadora, eu vou fazer tudo de uma vez, tá? Essa parte de cima, o numerador, vou fazer toda ela de uma vez. Vai ser então 3,14 vezes 196 vezes 48, que vai dar então 29.541,12. Aí isso aqui dividido por 3. Bom, isso aqui dividido por 3 é o seguinte. Vai dar então 9.847,04 centímetros cúbicos, porque é volume. Ok? Então as aplicações das relações geométricas do cone vão ser essas aqui que nós vamos utilizar. Área lateral, juntamente com a área da base, quando for solicitado, e o volume de um cone, que é dado por esta expressão aqui. Área da base vezes a altura dividido por 3. Então, a lista vai ser exercícios desse nível, certo? Então é isso.